pode celebrar com adoração ao Senhor Jesus. Ele continua trabalhando em seu favor. Ele continua cuidando de todas as coisas na sua vida. Tem restauração para a sua vida, tem milagre, tem cura. E a melhor bênção, né? E a maior prova do cuidado de Deus é a sua palavra. Tem palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer continuar falando com cada um de nós. Com alegria, saudar todo o povo de Deus na paz do Senhor. Está tudo bem aí, irmãos? Glória a Deus por isso. Maravilha. Então abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. O Senhor me deu uma palavra e eu quero entregá-la para todos vocês. Uma parte hoje e a outra metade dela na terça-feira, tá? Hoje nós vamos estar caminhando um pouco a partir do versículo 16, Gálatas 5 e 16, até o versículo 26, se você puder, leia comigo esses 10 versículos. Vamos lá? 1, 2, 3. Digo, porém. Pode ser melhor, 17. Isso. Aleluia. Você pode orar mais uma vez? Fale com o Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Nos colocamos totalmente na dependência da ação do Teu Espírito para trazer a revelação, a instrução da Tua palavra. Como nós necessitamos do Senhor. Como nós precisamos receber esse alimento para a nossa edificação e nosso crescimento, Pai. Nós necessitamos e desejamos a Tua palavra mais do que qualquer outra coisa. Senhor, então dirija a nossa mente, o nosso entendimento, para que não haja distração, para que o nosso entendimento seja levado totalmente cativo pelo Senhor, para compreender as maravilhas do Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Obrigado. Meus queridos irmãos, a epístola aos Gálatas, a essa região da Galácia, ela é uma palavra de cuidado, de crescimento, de prevenção para a igreja do Senhor. Aqui, quando nós nos deparamos agora sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente percebe que nesse capítulo 5, nós estamos vendo o apóstolo fazendo uma ligação com
aquilo que os judaizantes estavam tentando desvirtuar a igreja de Jesus Cristo, trazendo novamente os rudimentos da lei mosaica, e com isso toda a sua instrução, toda a sua ordenança. A gente vê isso no início do capítulo 5, que Paulo adverte a igreja a voltar a estar firmado na liberdade com que Cristo os libertou. E aí a gente vai perceber que ele está prevenindo a igreja desse legalismo. A igreja estava sendo orientada a voltar então a cumprir todo o calendário sagrado, todas as cerimônias, todo aquele ritual concernente a comidas. Isso posso comer, isso não posso, a circuncisão e outras coisas. Paulo fala que eles estavam decaindo da graça de Cristo. O que isso tem a ver com as obras da carne? Tudo. É isso que ele estava dizendo aqui. Essa ligação que Paulo está dizendo, que quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, era isso que essa igreja estava sendo orientada a fazer através da influência dos judaizantes da época. Olha só, o versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo desse jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Estava desfazendo de toda a obra de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais, pela fé da graça tendes caído. Olha só, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, Paulo vem aqui trazer essa advertência e essa observação que as obras da carne estão diretamente ligadas a esses rudimentos, a esse legalismo. Olha só que coisa interessante. A gente acha que parece que são coisas diferentes. Não. É por isso que ele faz essa contraposição. No versículo 16: digo, porém, de forma diferente do que eu estava dizendo até agora, nós devemos o quê? Andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então ele está dizendo o seguinte: existe dois grupos de pessoas, aquelas que caminham e às vezes dentro da igreja, mas em cima desse legalismo, em cima desses rituais, e essas pessoas estão decaídas da graça de Cristo, estão fora da graça de Deus. São pessoas que estão firmadas nas leis naturais. E aí, ou eu estou firmado nas leis naturais, e assim eu ando sob a influência direta das obras da carne, ou eu ando firmada com a minha fé em Deus, me apropriando da graça de Cristo. Então, não tem pessoas que não caminham por fé. Todo ser humano caminha por fé. Os incrédulos caminham então nessa fé legalista. E é por isso que às vezes tem pessoas que tentam servir a Cristo, e às vezes até lutam, combatem, mas permanecem firmados na sua própria força. Eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou ajustar. É isso que ele está dizendo. E essas pessoas vivem numa oscilação, não tem estabilidade, não consegue uma maturidade na sua fé, porque a sua confiança está voltada para si mesmo. Era isso que estava acontecendo na igreja da Galácia.
E Paulo vem advertindo-os: ou vocês agora andem do Espírito e dê lugar à vazão, dê vazão para a ação do Espírito na vida de vocês, ou vocês não vão conseguir serem discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para nós. E aí é por isso que às vezes a gente vê pessoas nessa instabilidade. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo, e assim confessa e volta, cai e levanta, aquela coisa. Pastor, nós estamos sujeitos a isso? Nós estamos sujeitos a alguma intempérie, algum acidente, e não vivermos nessa gangorra espiritual. Nós devemos ter firmeza espiritual, e nós podemos sim encontrar isso no Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está querendo dizer com você? Já pode glorificar a Deus. Então vamos lá, esse fruto que o apóstolo faz menção, e essa distinção entre as obras e o fruto. Observe bem que as obras são várias obras produzidas pelo coração, pela natureza ainda decaída, adâmica. Mas o fruto é um só, que vem com todas as virtudes, as características do Espírito de Deus, e elas são colocadas dentro do crente, dentro do cristão. Então é um fruto único, como que um diamante de várias faces, mas um único diamante, como que uma laranja, com vários gomes, e um único fruto. Então não é correto dizer que nós buscamos os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito, e é o Espírito de Deus que gera em você, não são pelos seus esforços, Esse fruto não é gerado pelo seu esforço, não. O que você pode desenvolver essas virtudes que o Espírito de Deus agora colocou dentro de você, aí você pode estar desenvolvendo. É isso que ele está dizendo. Então o fruto revela a natureza da árvore. Interessante quando Paulo usa essa metáfora, é muito claro, é muito lógico que o fruto revela essa natureza. Pelos frutos os conhecereis. Jesus disse isso. Por isso que ele disse também para que nós estivéssemos acautelando-nos. Olha só, em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observe bem: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E aí ele segue lá no versículo 21, ele pergunta de novo, ele afirma de novo, no 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Interessante, irmãos, estava olhando esse versículo mais uma vez e observando que a gente, você que tem o Espírito de Deus na sua vida, você é enganado às vezes por uma displicência ou por uma busca de facilidades. Você já viu que às vezes o falso, aqui está falando dos falsos, dos falsificadores da palavra, dos falsos profetas. Às vezes a gente opta mesmo por aquilo que é falso. Você pode observar que quando você vai adquirir alguma coisa, o falso às vezes estão nas bancas, com facilidade, com um menor preço, e às vezes nós somos atraídos por aquilo ali. Não, isso aqui é o melhor, A gente é atraído pela melhor condição. Ou eu sou atraído por um falso profeta, porque ele às vezes fala o que vai massagear o seu ego, Rapaz, você é uma mulher de Deus, você é isso. Ela vai querer massagear o ego de alguma forma. Você é a melhor da igreja. Aí você já sabe que é heresia, que você é uma mulher de Deus, está certo. Ou vai trabalhar alguma coisa que não estará em conexão com a palavra de Deus, não vai estar condizendo. Então os frutos, o resultado daquilo que é proferido, vai revelar pelos frutos, pela natureza. É interessante observar que o cristão que tem o fruto do Espírito, às vezes acontece algum problema,
de forma acidental. Isso às vezes acontece somente na mente, nem é praticado. Alguma coisa que desagrada a Deus, porque isso fala exatamente dessa natureza. Nós agora que temos a natureza de Cristo, nós começamos agora a ter os mesmos desejos do Senhor. É interessante você observar dois animais, por exemplo, que mostra de forma muito clara a questão de natureza e as ações que vêm depois disso, pela natureza que eles têm. Você vai pegar um porco, por exemplo, e se você banhá-lo, perfumá-lo, vestir uma roupa, pôr uma gravatinha nele, fica a coisa mais linda, né? Bem cheirosinho, mas a natureza dele não foi mudada, foi só uma mudança externa. A natureza dele continua a mesma. O desejo dele vai ser o quê? O desejo dele vai ser encontrar uma lama muito bem preparada para ele cair dentro. Se você pegar, por exemplo, uma ovelha, já é totalmente diferente. Olha só, a natureza da ovelha, se ela se sujar, se ela cair numa lama, ela rapidamente vai querer sair dessa lama, ela vai buscar se limpar, e logo você verá essa ovelha novamente branca, com as suas lãs muito embranquecidas. Isso fala de natureza. É por isso que o que deve identificar nossa vida são essas virtudes que nós vemos identificadas aqui no fruto do Espírito Santo de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? É por isso que antes de falar sobre o fruto do Espírito, Paulo descreve então as obras da carne, para exatamente fazer esse contraponto, para fazer essa colocação de aversão, que uma coisa está avessa à outra. Observe bem, que Romanos 8, 5 e 6, coloca na tela por gentileza, Romanos 8, 5 e 6, a natureza vai nos levar a desejar, nos inclinar para aquilo que fala da nossa natureza, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas de quê? Da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz do nosso Senhor. Então a natureza vai determinar, e ela vai nos orientar os nossos desejos. Então as obras da carne são artificiais, pesadas, destrutivas, mas o fruto do Espírito é algo orgânico, é algo natural, é algo vivo, que é gerado de forma espontânea no nosso coração. Depois, somente através de nós recebermos a Cristo, e nós sempre precisamos bater nessa tecla, através do novo nascimento, somente em Cristo nós receberemos esse fruto maravilhoso do Espírito Santo. Somente nele, somente quando nós nos apropriamos da vida de Cristo. A vida só existe em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que você vai olhar algumas coisas falsas que parecem com a verdadeira. Ontem, quando eu estava estudando, uma saidinha que eu dei lá para tomar uma água, eu vi a pastora Meire lá fazendo uma terapia. A terapia dela é mexer com plantas, tá? Mexer com plantas. Quando ela tem um tempinho assim para ela dar uma arejada na cabeça, ela já gasta um tempinho ali com as plantas e tal. Interessante que eu observei lá, tinha umas plantas lindas, ela estava organizando, e umas plantas ela estava montando. Eu falei, ué, mas essa planta aqui está um pouco diferente, ué. E eu achando que era coisa natural e era artificial. E ela, não, você podia gastar uns minutinhos aqui, vamos, me ajuda aqui para você desestressar também, para você fazer a terapia aqui. E aí eu peguei ali com ela e observando aquilo, que depois de montado, se colocar aqui no púlpito,
eu tenho certeza que daí você não vai conseguir identificar qual que é a falsa e qual que é a verdadeira, qual que tem a vida e qual que é a artificial. Aos olhos naturais é muito difícil você conseguir identificar. E a artificial, ela até dá menos trabalho. Aquilo que eu disse, ela é mais fácil de mexer. Você coloca ali umas 2 vezes por ano, você vai lá, tira a poeira ou dá uma lavada, não é isso? Só que é o seguinte, ela não tem vida. Ela não tem vida. Tem uma flor muito bonita, mas não exala cheiro, não tem vida, não passa nada. Ela não gera frutos. Não gera frutos, ela é estática, é aquela coisa mecânica. Assim é a vida de uma pessoa sem a vida de Cristo Jesus. Não tem vida em si mesmo, não tem como gerar frutos, não tem. Mas esse tanto de coisa boa que eu faço, a Bíblia coloca isso como obras mortas. Lá em Hebreus, no início de Hebreus 6, fala sobre isso. Fala das obras mortas, obras ligadas às obras da carne, coisas que não trazem vida. Vida, a verdadeira vida, nós só encontraremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro lugar. O Evangelho veio para transformar mortos espirituais em novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e somente nele nós encontraremos vida. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em João 3, a partir do versículo 6, o versículo 7 diz que necessário vos é nascer de novo. Você tem que nascer através de Cristo Jesus. Então, não tem outra saída. O que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É isso que o Senhor preparou através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então agora, essas virtudes desse fruto do Espírito vêm para trazer essas marcas, né? E uma árvore amarga não poderá produzir fruto doce de forma nenhuma. Então o problema está no interior do homem. Por isso que Deus disse: dar-vos-ei um coração novo, e dar-vos-ei um espírito novo, e vou tirar de dentro de vocês esse coração de pedra, e vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Ele disse isso em Ezequiel 36 e 26. Então vai haver mudança nos desejos, das nossas inclinações, dos nossos valores, dos nossos afetos, tudo vai estar mudando. E outra coisa, de forma natural, de forma orgânica, com alegria no coração, com gozo na alma, com entendimento no Espírito Santo. Depois, o fruto do Espírito então nos traz a natureza de Cristo. Observe bem o que ele faz, o que o Senhor Jesus mesmo diz em João 15, a partir do versículo 1, ele vai falando ali, usando a alegoria do campo, né? Do cultivo, da planta. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Interessante, irmãos, que a frutificação, ela acontece nos ramos, né? Quem são os ramos? Levanta a mão assim e fala eu. A frutificação do Espírito, o fruto do Espírito, ele torna evidente através, fala assim, da minha vida, da sua vida. As evidências do fruto do Espírito se manifestam através da minha e da sua vida. Mas é esse conjunto que o Senhor Jesus disse, que é necessário estar na videira, ligado nele, na videira que é o Senhor. Por isso que ele diz: sem mim vocês não poderão fazer nada. Então nós somos gerados sim para apresentar
esse fruto maravilhoso do Espírito de Deus. Depois, agora nós vivemos em constante oposição. Esse é o ponto-chave desse texto que nós fizemos menção. Nós vivemos em constante oposição. É interessante, eu vou falar um negócio para você. Que enquanto você não era seguidor de Cristo, você não tinha aceitado a Cristo, você não vivia em oposição. Olha, pastor, misericórdia, para que eu fui aceitar Jesus então? Você agora vive em guerra. E se eu fosse você, se alegrava por causa dessa guerra já. Porque antes você já era dominado, nós éramos totalmente dominados pelas paixões carnais, não tinha conflito, estava tudo certo, estava tudo normal, tudo organizado, porque só tinha uma força que governava o seu coração e a sua mente. Só existia uma força, que era a força da carne, que era a carnalidade. Olha só, então nós não tínhamos problemas. Agora, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós vivemos meio que com uma bipolaridade mesmo, espiritual. E aí é onde o apóstolo faz essa menção, dos versículos 16 e 17. Olha o 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Só existe uma forma que agora então nessa guerra. Esses dois versículos nos deixam claro que somente através da ação agora do Espírito de Deus em nossas vidas, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Digo, porém, andai em espírito. Se você anda em espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Você pode exaltar o nome do Senhor? É como que um país que estava totalmente dominado pelo inimigo, lá estava totalmente dominado. Agora levantou-se uma força dentro daquela pátria que está combatendo com aquela outra. Então agora é o Espírito de Deus nos fortalecendo, nos capacitando para lutar contra a nossa velha natureza, contra a nossa natureza pecaminosa, e nós vamos combatendo. Por isso que Paulo diz que miserável homem que sou, e nós devemos entender isso mesmo, entender que nós temos essa necessidade da ação poderosa do Senhor Jesus. Ele diz que mais dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então tá lá dentro, não tem jeito. E aí vai acontecer o seguinte: se você agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se você vai fazer alguma coisa boa, que agrada a Deus, vai levantar aí um desejo dentro do seu coração de forma contrária. As suas paixões, as obras da carne vai se manifestar para poder se opor a que você não faça, você não realize essas ações que vão agradar a Deus. É isso. Eu queria tanto, né? Queria tanto ajudar o irmão, eu queria tanto tirar um tempo maior de devoção com o Senhor meu Deus, eu queria tanto ser um evangelista na casa de Deus, um ganhador de almas, eu queria tanto. Mas se você não se dispor, se você não avançar, vai haver essa resistência dentro de você. Mas eu tenho uma notícia boa para você também, uma notícia ótima, que se o seu coração também se inclinar para as coisas erradas, vai ter uma oposição ferrada também dentro de você, porque o Espírito de Deus está lá dentro, e o fruto do Espírito vai se manifestar na sua mente, no seu coração, nos seus desejos, e ele vai estar mudando esses desejos. E se por acaso você realizou algo que contrariou a ele, já vem na hora a ação poderosa dele dentro da sua mente também. Então a guerra é boa, irmãos, porque nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Aqui não é o Espírito Santo diretamente lutando contra as obras da carne, não. É Ele nos capacitando para que nós possamos lutar. É isso que Paulo está dizendo. A batalha é nossa.
com as armas, com a munição, com as ferramentas que Ele nos capacita, que Ele nos reveste. Entendem? Então é um pouco diferente. Então, saiba de uma coisa, que o nosso maior problema, talvez nós vamos enfrentar essa semana, não é aquela pessoa que tem levantado em oposição lá à sua vida, lá no seu trabalho. Meu Deus do céu, estou orando tanto para aquela pessoa, para Deus tirar aquela pessoa. Não, a maior dificuldade que você vai enfrentar essa semana é com você mesmo, é com essa batalha aqui, é essa guerra. O seu problema é você, tá? Eu sou o problema. O problema está dentro de nós, não está dentro do outro. Mas nós somos revestidos pela graça do Senhor. Então nós não vivíamos em guerra, de forma nenhuma. Olha só o Romanos 6:20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Estava tudo certo, já estava tudo dominado. Só que é um problema, estava dominado pelo mal. O inimigo achou, já tinha achado, irmão, que já tinha vencido tudo. Ele é meu. Mas aí vem o Espírito de Deus, vem a palavra de Deus e entra no nosso coração e nos prepara, nos habilita a vencer esses embates espirituais. Olha o versículo 21. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Está na tela aí, Romanos 6:12. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E qual que é o resultado disso? Por fim, a vida eterna. Você pode exaltar o nome dele? Glorifica o nome dele. O Senhor te resgatou do império das trevas. Eram coisas, né? Fruto que tinhas então das coisas que agora vos envergonhais. Quantas coisas nós fizemos que nós sentimos vergonhas, que nós nos envergonhamos, mas ainda bem que o Senhor já nos redimiu, o Senhor já nos transformou e o Senhor já nos habilitou. Agora sim nós vivemos livres para cumprir a justiça de Deus. Você pode exaltar o nome dele? Agora a parte que nós alimentamos é a parte que vai prevalecer. Por isso que a palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingueis o Espírito. Se você alimentar o Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ele vai te capacitar a cada dia. Você vai ter discernimento e você vai ter uma caminhada vitoriosa diante do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para a sua vida. Nós vamos sim conseguir combater essa natureza que inclina, que tem inclinação para as obras da carne. Fique de pé juntamente comigo. E na terça-feira nós vamos entrar diretamente nessas partes tão importantes, importantíssimas, que integram o fruto do Espírito. E vamos ver como é maravilhoso cada uma dessas partes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos desfrutar as maravilhas, as bênçãos do Senhor nosso Deus, viver em alegria e não viver em acusação na mente, não viver o cai e levanta, não, mas viver uma vida de estabilidade e maturidade no Senhor. Nós vamos ver qual o propósito desse fruto para a nossa vida. Nós vamos ver a diferença, inclusive, dos dons do Espírito. E o Senhor quer continuar falando comigo e com você, tá? Você pode exaltar o nome dele? Glorifique a Ele, exalte a Ele. E eu quero convidar agora você que ainda não tem a evidência mesmo do fruto do Espírito. Por último, o fruto do Espírito precisa ser cultivado na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Somente nesse cultivo, nessa vida diária. Primeiro passo que eu preciso dar é
me rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. Eu quero a vida de Cristo na minha vida. O Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. O fruto é a evidência da crucificação da nossa carne. Por isso que Paulo disse no versículo 24, um dos últimos que nós lemos, de Gálatas 5: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você que é de Cristo tem promessa de vida eterna. Tem promessa não só de ter os seus pecados perdoados, mas de ter uma vida vitoriosa, de vencer os embates da vida, de vencer você mesmo, de vencer o seu eu egoísta, fraudulento, que está dentro do seu coração. Mas em Cristo nós crucificamos esses desejos, nós vamos crucificando eles, e a vida de Cristo vai sendo manifestada na minha e na sua vida. Então, se você não aceitou a Cristo Jesus ainda, o convite é agora. Saia do seu lugar e venha à frente. Olhe para quem está perto de você e convide essa pessoa. Se ela ainda não confessou a Cristo como o Senhor da sua vida, traga ela à frente, nós estaremos orando e ela terá a sua vida transformada. Pode vir, pode vir. Vem à frente. Você que precisa, onde está? Pode vir, onde está mais vidas? Está vindo aqui. Nós queremos orar, nós queremos celebrar. Ter alegria para o seu coração. Adore ao Senhor. Pode vir. Exaltado Deus. Porque adianta eu juntar os meus tesouros. Oh, exaltado Deus. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada é Glorificado é o teu nome. Sim, pode vir, tem mais vidas. O Senhor tem salvação. O Senhor tem alegria. Tem o fruto do Espírito para a sua vida. Oh, exaltado Deus. Aleluia. Tem mais uma vida que precisa se render a Cristo Jesus, confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador na sua casa. Professor Rafael, hoje ele pode dizer, não é, Rafael filho? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O último o Senhor alcançou nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Oh, exaltado o nome do Senhor Jesus. Nos alegramos essa noite. O Senhor hoje salvou o patriarca, né? Hoje tem sacerdote no lar. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém que precisa? Pode vir, pode vir. Nós queremos orar por você. Nós queremos celebrar o seu novo nascimento. Queremos celebrar o fruto do Espírito na sua vida. Hoje tem festa. Hoje tem festa na casa. Hoje tem alegria, tem júbilo, tem celebração. Aleluia. Onde o Espírito chega, há liberdade. Tem liberdade hoje. Tem instrução do céu. Orado, exaltado é teu nome. Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Tem mais alguém? Doutor Rafael filho, vem aqui. Eu sei que todos nós estamos muito alegres. Suba aqui para você fazer essa oração hoje, celebrando aqui a salvação chegou por completo nessa casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus, né? Ele está alegre aqui porque o papai está se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glória Eu a Deus. quero louvar a Deus porque Aleluia. o Senhor tem um sim para cada uma das promessas Oh, dele. aleluia. E a promessa dele é que eu e a minha casa serviremos Glória a ao Deus. Senhor. E aquele que não se envergonhar do Senhor e das suas palavras, o Senhor também não se envergonhará dele Aleluia. diante dos anjos e na vinda de Jesus. Verdade. Meu pai está fazendo aqui simbolicamente a entrega dele a Jesus Cristo e testemunhando que ele crê no Filho do Pai, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só há salvação através dele. Amém, queridos? Levanta a mão Obrigado. e vamos agradecer o Senhor, porque aonde um pecador se arrepende, há festa no céu. Mais vale um pecador arrependido do que só 99 justos. Senhor, nós te louvamos essa noite, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus amado, que o Teu Espírito ainda opera nessa terra. Nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor tem uma grande colheita para essa nação, Deus amado, uma grande colheita para essa igreja, Pai amado. E que o Senhor está levantando trabalhadores nessa igreja, ó Pai amado, para ser um canal do Senhor, para expressar o Senhor onde estiverem, expressar o Senhor no trabalho, expressar o Senhor na família, expressar o Senhor, ó Pai amado, no lazer, expressar o Senhor, ó Pai amado, na vida dos vizinhos. Nós declaramos, ó Pai amado, a multiplicação de vidas, ó Pai amado, sobre essa igreja, que o Senhor vai usar esses trabalhadores com 5, 10, um talento, ó Pai amado, em nome de Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai amado, porque o meu Pai, Ele é uma coluna na nossa casa. Ele não é só uma coluna de caráter, Ele não é só uma coluna, ó Pai amado, de direção, mas Ele é uma coluna espiritual agora, uma coluna para glorificar o Teu nome, ó Pai amado. Recebe, ó Pai amado, essa atitude de fé, ó Pai amado, escreve o nome dele no livro da vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus.